Pessoal, a dica número 2, depois que você consegue visualizar essa transição e você consegue se planejar na sua preparação, né, é a preparação propriamente dita, é o detalhamento da preparação. Então nós já falamos isso também no episódio 25, é como você visualizasse aqui aquele planejamento, aquela preparação que rola quando você tem aí a troca de pneus na Fórmula 1, né? Então nós vamos falar em detalhes aqui o que a gente entende como preparação para que você possa fazer a visualização e a preparação do seu setup. Então, qual é o segredo então de um setup rápido, pessoal? Você pode assistir em detalhes no episódio 25. Um setup rápido é aquele setup onde existe um planejamento para a troca que nós já mostramos em função aí das transições que você pode trabalhar junto com a sua área de planejamento. Um outro segredo é que você realmente não espere para que você tenha realmente a matéria-prima pronta, né? Que muitas vezes a gente chama de full kit. A matéria-prima tem que estar pronta do lado do operador, num lugar estratégico para que ele não tenha necessidade de ficar procurando a matéria-prima daquela ordem que está entrando. Outro segredo do setup é que você não espera procurando ferramentas. As ferramentas estão do lado, às mãos. Eu muitas vezes na minha época eu tinha regulagem na frente de uma retífica, atrás da retífica, então eu tinha em pontos estratégicos um kit onde a gente já deixava aquele jogo de chave Allen preparado na parte frontal, preparado na parte de trás da máquina para que não tivesse realmente a necessidade de procura. Então não há espera de ferramentas, não há espera de dispositivos, principalmente dispositivos de medição e de engate rápido. Não há necessidade de ajustagem, aquela tentativa e erros. Então muitas vezes é necessário você fazer alguns gabaritos de ângulo, de proximidade, para que você possa tirar aquela furação, aquele ângulo, aquele comprimento o mais próximo possível e, se necessário, exatamente como pede a aprovação daquela peça, daquela característica. E tempos curtos de medição e aprovação, né? Eu, na minha época, muitas vezes eu perguntava para o meu líder como é que estava a preparação de setup. Ele falou, certo, então nós já fizemos a preparação demorou 10 minutos, mas agora está lá com o pessoal da inspeção. Pessoal, muito atento em relação ao conceito de setup. O conceito de setup é o tempo necessário entre a última peça aprovada do lote corrente até a primeira peça aprovada do lote posterior. Enquanto o próximo lote não estiver aprovado e rodando, está contando o tempo de setup. Então, muito cuidado quando alguém tira para alguém fazer a aprovação, né? Então, antigamente tinha muito isso, não sei se hoje em dia ainda é necessário fazer a aprovação do setup com a máquina aguardando. Então, fique atento, porque enquanto a máquina não estiver rodando, o tempo de setup não foi concluído. Então, aqui estão alguns segredos para você. Então, um grande detalhe também é ter uma equipe muito bem treinada e, uma vez que está treinada, ter um processo muito bem padronizado. Então, ainda falando um pouco de setup, para que você tenha noção de o quanto você pode ganhar em relação a uma boa preparação, imagina que você tem um lote A, essa barrinha é o momento em que termina o lote A, que acabou a última peça a ser processada, e essa outra barrinha é o início da primeira peça aprovada do lote seguinte, que nesse caso é o lote B. Perceba que toda essa faixa vermelha é o tempo de setup atual. Só que quando você não consegue as preparações das atividades de setup externo, você acaba jogando tudo para o teu setup interno. Qual que é a diferença de setup externo e setup interno? Setup externo são aquelas atividades que eu posso fazer do lote que vai entrar daqui a pouco com a máquina ainda em movimento do lote corrente que está sendo produzido. E a atividade de setup interno é aquela que eu tenho que parar o equipamento para poder realmente fazer. Então, quando a gente não conhece as técnicas, quando a gente não tem este conceito com clareza, eu deixo para preparar tudo quando a máquina está parada. Então, esse potencial externo eu acabo perdendo. Então, pessoal, muito cuidado com isso, que quando eu realmente, através de um planejamento, eu consigo
preparar esse potencial de atividades externo, eu chego a ganhar até 60% de redução de tempo de setup. Ou seja, quando eu paro o equipamento, quando o lote acabou de ser processado, o lote corrente, eu tenho tudo preparado, pronto do lote posterior para que eu somente agora possa fazer a regulagem do meu equipamento. Então, perceba a oportunidade, pessoal, em torno de 60% quando você tira esse potencial externo dentro do interno. A segunda parte, pessoal, que é feita a curto prazo, uma vez que a preparação de setup externo ela pode ser feita imediatamente, e é o que? É você melhorar o tempo de preparação com a máquina parada. Então você pode fazer algumas otimizações, você pode ter aí alguns materiais prontos. Eu costumava, por exemplo, ter um eixo de rolos diamantados que iria entrar já pronto, então eu tirava o que estava na máquina, colocava o reserva já montado, porque isso me ganhava tempo. Inicialmente eu só tinha um eixo, então eu tinha que tirar o eixo, tirar os espaçadores, tirar o diamante, montar o novo espaçador. Então quando você tem todo esse eixo já montado, você evita de perder tempo na preparação. Ou quando você já tem alguns gabaritos de aproximação da medida ou algo parecido, dependendo do tipo de produto que você tem, você consegue reduzir o tempo de preparação interna. Então aí quando você trabalha você ganha 60% e mais 10% de preparação do setup interno, você chega a reduzir até 70% a curto prazo. E a médio prazo é aquele planejamento em que você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro para que você tenha aí alguns dispositivos mais projetados. Aí você começa a ter a necessidade talvez de gastar dinheiro. Então, basicamente, numa implementação imediata e curto prazo, você chega muitas vezes a reduzir até 70% da sua preparação sem nenhum tostão, pessoal, sem nenhum tostão. Então olha só o que é importante a gente não somente conhecer, mas eu conheço essa técnica, tudo bem, mas você pratica, você já acostumou a filmar o setup, você já procurou discutir com a sua equipe essas oportunidades, qual é a sugestão deles, o que daria para fazer imediatamente, o que poderia fazer daqui a um mês, daqui a 3 meses. Então esse tipo de oportunidade é uma coisa impressionante. E quando eu comecei a aprender essas coisas e colocar em prática, a gente caiu uma preparação média de 3 horas para no máximo 30 minutos aí num curto espaço de tempo. Então é realmente muito potente e sabendo disso você não vai ficar aí discutindo com o PCP para que ele estique teu lote. Eu te dou uma dica, pessoal, seja bom de virar setup. Quanto mais você for bom de virar setup, mais você vai ter aí um bom resultado, mesmo com muitas trocas, porque a tendência natural é que os lotes sejam diminuídos a cada dia.